Olá, estamos aqui para mais uma edição do programa Alesf Talks. Eu sou Paulo Roberto Alonso Viegas, diretor de comunicação e marketing da Alesf. Sou consultor legislativo do Senado Federal para a área de energia e Minas e Energia. Estou só fazendo a abertura, apresentando o programa que vai receber a ilustre deputada Alice Portugal e que vai ser entrevistada pelo colega da consultoria legislativa, o Clay. Olá, estamos começando mais um Alesf Talks, programa no qual especialistas, parlamentares e consultores do Congresso se reúnem para uma troca de ideias sobre políticas públicas e temas em destaque no âmbito do Legislativo. Eu me chamo Clay Souza Teres, sou consultor legislativo do Senado Federal e estarei aqui hoje para conversar com a deputada federal Alice Portugal sobre o tema da reforma administrativa. O nosso programa tem cerca de 30 minutos, e nos quais a deputada convidada fará comentários acerca da proposição e, eventualmente, eu farei alguns apontamentos quando for necessário. A deputada Alice Portugal, deputada federal pelo PCdoB, integra a Comissão Especial da PEC 32, conhecida como Reforma Administrativa, e a Comissão de Educação. Em 2020, foi eleita a parlamentar da Bahia mais influente nas redes sociais. Boa tarde, deputada. É uma honra contar com sua presença. Muito boa tarde, Clay. Quero abraçar a todos da Alesf. Dizer que é um prazer estar aqui no Alesf Talks e para discutir um tema tão importante do interesse do Estado brasileiro e do interesse dos servidores públicos como um todo, dos três poderes, das esferas do serviço público em todo o Brasil e, acima de tudo, da sociedade brasileira, em relação à recepção dos serviços públicos tão necessários. Agradeço o convite. Nós que agradecemos, deputada. Deputada, de fato, o Brasil, ele, por ser um país em desenvolvimento, nós temos um PIB per capita baixo, um país bastante desigual. É claro que interessa a todos a racionalização das despesas do Estado e do funcionamento da máquina estatal. Agora, alguns críticos da PEC 32 afirmam que ela não seria o melhor instrumento para fazer isso. De qualquer modo, algumas das primeiras questões elas vão ser dirigidas ao regime de recursos humanos ou regime de pessoal, porque esse parece um grande foco da reforma. Nesse sentido, a PEC 32 ela tem a possibilidade, em alguns casos, de contratar mediante processo seletivo simplificado. Sobre isso, né, nossa história constitucional, ela tem vários episódios em que servidores admitidos sem concurso eles foram estabilizados depois, nos chamados trens de alegria. Apenas para ficar um exemplo mais recente, nós tivemos a Lei 8.112, que no seu artigo 243, ela incorporou servidores que eram seletistas para o regime estatutário, mudando o regime de aposentadoria e outros critérios. Diante disso, eu pergunto à senhora quais suas impressões sobre essa contratação por processo seletivo simplificado, que a PEC abre a possibilidade em alguns casos, se ela seria, no seu ver, prejudicial para a profissionalização do serviço público, ou se não, pelo contrário, seria um mecanismo bem-vindo. Pois bem, Clay, primeiro eu gostaria, conforme a introdução que você fez sobre a racionalização de despesas, dizer que uma verdadeira reforma administrativa apontaria quanto é que essa racionalização significaria. Infelizmente, nós não conhecemos as bases, não sabemos os institutos, não sabemos quem assessorou o governo federal na construção desse texto. Já pedimos, os documentos são tratados como sigilosos e a comissão especial que funciona na Câmara não tem acesso às bases da reforma. O que nós temos é um enunciado da mensagem do governo federal que diz que essa é a primeira etapa de 3 etapas que teremos para a reforma administrativa. Essa primeira em forma de emenda constitucional e as 2 outras em formas de leis ordinárias
que serão enviadas paulatinamente às casas legislativas. Isso é muito sério, porque é muito difícil você planejar um Estado nacional de feição soberana sem exatamente ter metas. Quais são as metas organizativas, administrativas e, fundamentalmente, de entrega de serviços? Porque nós somos servidores do público, nós somos parte do Estado, nós não somos acessórios ou mesmo elementos soltos orbitando em torno das funções do Estado. É necessário que a administração pública seja planejada conforme as necessidades. É uma arquitetura que precisa ser formatada de acordo com as necessidades do país. E, sem dúvida alguma, ser compatível com as finanças públicas, absolutamente contrita aos objetivos da estrutura pública e, acima de tudo, não é servidora dos interesses nacionais. É por isso que eu entendo que ela não tem forma de uma reforma administrativa. Ela tem forma de uma reforma de pessoal, de pessoas. Ela é fiscalista e é punitiva em relação a direitos. É restritiva em relação a direitos. E, objetivamente, um dos itens, além de relativizar profundamente a estabilidade, é a contratação por tempo determinado, dentre outras janelas de contratação. Tempo indeterminado, tempo determinado e assessoramentos, cargos técnicos de assessoramento. Eu compreendo que essa contratação é uma contratação precária. Ela vem à semelhança dos serviços prestados, contratações por fundações, que nós tivemos em vários órgãos do serviço público durante muito tempo. A PEC 32, ela tem o lamentável condão de anular o regime jurídico único, de revogar o regime jurídico único. E isso, evidentemente, abre várias portas de entrada para o serviço público. Nós sofremos com essa realidade de várias portas de entrada quando o velho DASP vigiu do período da ditadura militar, suspendendo concursos. Então, eu nem chamo de trem da alegria incorporações de fundações de pesquisas, etc., à época, porque não havia concursos. Era realmente uma situação completamente atípica no Brasil. E o regime jurídico único regularizou isso. Única porta de entrada, concurso público. E agora, a PEC 32 abre, e o pior, para os cargos de assessoramento, tira os 50% de trabalhadores de carreira que, infelizmente, passam a ser cargos discricionários de encaminhamento de políticos e outros agentes externos. Deputada, ainda sobre essa questão de regime de pessoal, a PEC 32, ela propõe um vínculo de experiência como etapa do concurso público. Esse vínculo ele pode durar 1 ou 2 anos, de acordo com o cargo. Seria algo semelhante à figura do trainee, por meio do qual se convocam mais candidatos do que vagas. E aí, ao final desse período de experiência, a administração pública escolhe quem será contratado. Quem defende essa regra entende que ela pode estimular a seleção dos melhores candidatos. Por outro lado, pode-se entender que essa regra vai gerar uma disputa com a abertura de brechas para graves violações ao princípio da impessoalidade. Além disso, existe a questão do que vai acontecer com esses servidores que prestaram concurso, servidores não, no caso da PEC, candidatos ainda, prestaram o concurso, abriram mão de suas carreiras para o período de experiência durante 1 ano e serão dispensados ao final desse período. Diante disso, pergunto à senhora, quais as impressões da senhora sobre essa novidade da PEC 32? Na verdade, isso é um abuso, é uma tentativa de utilização de mão de obra, né, e uma ilusão, a ilusão de que você passou no concurso. É um absurdo transformar um concursado em trainee e ele não ter acesso ao cargo, ficar no aguardo desta avaliação, cujos critérios não são discorridos no texto da proposta de emenda constitucional. Então, o que nos leva a uma circunstância, inclusive fazendo a parametrização com o que está acontecendo nas entranhas do serviço público, com decretos tentando superar leis,
como estamos vendo agora, a relação, a indicação, não é, de que o INSS centralize a análise das aposentadorias, inclusive do regime próprio da Previdência dos servidores públicos, são portarias e decisões e circulares que tentam superar a força da lei. É muito perigoso que, sem conhecer os critérios, você faça um concurso e fique à mercê de uma análise que poderá ser subjetiva, política, ideológica, religiosa. Não se sabe exatamente quais serão os critérios de escolha para alguém que teve tanto esforço para passar em concursos difíceis. Vejam vocês no Senado da República. É um concurso disputado nacionalmente, os concursos relacionados à diplomacia brasileira, os concursos relacionados às universidades e à docência universitária ou cargos técnicos especializados, e você se prepara para um certame desse e ficará como trainee aguardando uma avaliação, não se sabe com que tipo de critério. Isso é um abuso a ponto do relator na Comissão de Constituição e Justiça ter sinalizado ser contra, e eu espero que consigamos tirar esse absurdo do corpo da PEC. Obrigado. Já pegando o gancho do que a senhora disse sobre a edição de decretos, muitas vezes transbordando os limites que a lei dá para esses atos regulamentares, a PEC, ela confere amplos poderes ao presidente da República para extinguir ministérios, outros órgãos da administração, criar ministérios também, enfim, reorganizar a administração por decreto, sem a tramitação do respectivo projeto de lei. Também é possível reorganizar cargos, e mesmo que eles estejam preenchidos, o que pode gerar algumas consequências imprevisíveis, de mudanças de atribuições de cargos, ou até mesmo porque o conceito do que seria reorganizar é um tanto vago. Como Vossa Excelência avalia esses superpoderes conferidos ao presidente, e se a senhora acha que eles devem ser suprimidos da PEC, ou como eles poderiam ser ajustados, se for o caso? Imagine que isso supera até o autoritarismo do DASP, né? Essa PEC concede ao presidente da República, ao chefe do Poder Executivo, uma caneta imperial, que lhe dá o poder de, né, extinguir uma autarquia, uma fundação, fundir, né, dispersar, retirar do cargo sem qualquer tipo de avaliação e sem a prévia anuência do Congresso Nacional. Então, é um cheque em branco, infelizmente. É algo inadmissível que o chefe do Poder Executivo, de uma canetada, possa, por exemplo, extinguir o ICMBio, o IBAMA, que ele já revelou, não é? Que não tem, digamos, qualquer sentimento de afeto. Então, isso é algo muito perigoso. Nós poderemos estar submetendo a arquitetura do Estado Nacional a humores, né? Há um mandatário legítimo, mas de plantão, e nós insistimos nessa máxima de que, no Brasil, um dos problemas, né, da conformação do Estado Nacional é não se separar a natureza transitória dos governos da natureza permanente do Estado. Enquanto essa separação e essa solidez não for garantida às funções de Estado, nós estaremos sempre à mercê dessas intempéries. Por isso, esse é um artigo inadmissível no conteúdo da PEC. Aliás, a PEC é imprópria, num período de pandemia, e sem as bases do debate relacionada com uma reforma que entregue serviços à população brasileira, ela efetivamente deveria ser retirada e recolocada com outro tipo de possibilidade de debate de todo o serviço público e da sociedade, dos segmentos interessados nesta discussão acerca da estrutura de Estado no Brasil. E esse assunto é um assunto espinhoso, porque envolve, inclusive, um poder desmedido ao chefe do Poder Executivo, né, que é transitório, que é cargo eletivo, que de 4 em 4 anos é substituído por eleições e, efetivamente, deixará o Estado numa instabilidade absurda acerca da sua própria estrutura. Completamente incompatível com um Estado estável e absolutamente desmedido em relação ao poder que se dá ao mandatário do Poder Executivo. Muito obrigado, deputado. De fato, a questão da própria pandemia, ao
dificulta o debate público em torno de uma matéria dessa magnitude. Remetendo aqui à fala inicial da senhora, no início do nosso papo, a senhora mencionando sobre o governo não ter trazido os fundamentos da PEC. A exposição de motivos da PEC, ela menciona por alto um relatório do Banco Mundial, que esse relatório é uma das referências no debate de reforma administrativa antes da PEC, mas é uma das referências apenas. Por exemplo, nós temos, do outro lado, como um contraponto a esse relatório do Banco Mundial, os cadernos da reforma administrativa do FONACAT, por exemplo. E eu tenho observado que na comissão especial estão sendo ouvidos especialistas, e o que eu gostaria de saber da senhora, quais as perspectivas, dentro desse debate público bastante estreito que nós temos, o que pode ser feito ou está sendo feito no âmbito da comissão especial para, pelo menos, discutir mais essa PEC, porque a PEC veio com exposição de motivos um tanto lacônica sobre os seus fundamentos. E não foram ouvidos, por exemplo, diversas entidades que poderiam ser ouvidas, e eu não falo apenas de servidores públicos, mas de setores da economia, que possam estar, ou especialistas em administração pública. E eu gostaria de saber da senhora, quais as perspectivas da comissão especial para ampliação desse debate? Bom, primeiro é dizer que a comissão especial fez um cronograma de debates. Nós fizemos questão de incluir todos que nós pudéssemos incluir, mas houve uma segmentação por temas. Ontem mesmo debatemos a estabilidade, a flexibilização da estabilidade, mas essas bases a que eu me refiro, elas seriam fundamentais. Aonde quer chegar o Poder Executivo com essa PEC 32? Quanto economiza? Quais são os serviços novos que serão entregues à sociedade? Não é? Quem são as carreiras consideradas típicas ou, como quer o relator, exclusivas de Estado? Eu tenho uma controvérsia muito grande, sou parceira da FONACAT e, ao mesmo tempo, sou coordenadora da Frente Mista em Defesa do Serviço Público, junto com o senador Paulo Paim. Na minha opinião, essa segmentação levará inequivocamente a uma privatização e a uma terceirização periférica do setor público. E eu pergunto, o que é mais típico de Estado nos dias de hoje? A arrecadação fiscal ou um médico intensivista na cabeceira do leito de um paciente com Covid? Um fisioterapeuta reensinando uma pessoa a respirar? Isso não é típico de Estado? Então, nós queremos chegar aonde no Brasil com essa segmentação, essa estratificação, com todo respeito às carreiras de maior complexidade, mas em todo o serviço público o grau de responsabilidade é igual. Se um médico ou um enfermeiro erra, aplica soro fisiológico no lugar de vacina, ele responderá com um PAD, com uma demissão ou com um processo no Poder Legislativo e até com a falta de liberdade, a restrição de liberdade. Então, é típico para a responsabilidade, mas não é típico para o reconhecimento, para ter um regime próprio de previdência. Eu não concordo com essa estratificação, quero dizer de maneira muito simples e direta. Segundo, do ponto de vista das bases, perguntar ao ministro Paulo Guedes, eu já o fiz de viva voz, ele não consegue responder. O que significa voucherizar serviços? Então, o professor será substituído, é difícil levar para o Brasil profundo um professor de matemática ou de química, então vai se contratar de maneira precária um aposentado engenheiro que vai ensinar matemática. E qual é a sua relação com a ciência de ensinar, não é? Com o magistério, que é a ciência de ensinar? Qual é a sua relação? Qual é a sua formação? Qual é o seu aprofundamento na análise da psicopedagogia? Tem. Então, realmente, a destruição das carreiras está completamente incluída nessa ideia de que é possível terceirizar o que eles acham que é periférico no serviço público, aplicando na prática o princípio da chamada subsidiariedade. Ou seja, para o Estado, apenas o que lhe é típico e que não está definido no corpo da PEC. Será definido em lei ordinária. Não é? E para as empresas, não é? De militares reformados, né? Quem sabe quais empresas, é só analisar o que aconteceu com segurança e conservação.
nas estruturas públicas, fazer uma análise de per si em relação a quem são os prestadores de serviço no Brasil, desde que isso aconteceu. Isso me preocupa sobremaneira, não é? Me parece, primeiro, que a estratificação não é bem-vinda, precisava ser muito melhor discutida, que se valorize as carreiras complexas com planos específicos, com salários diferenciados, com perspectiva de crescimento na carreira, não é? Mas se descartar uma parte, não é, como dispensável ao Estado, não me parece algo inteligente se os rigores da lei lhes são também impostos e se a forma de ingresso até então é exatamente a mesma. Evidentemente, guardadas as diferenças em relação às responsabilidades das funções. O Estado precarizado, terceirizado, levará, sem dúvida, a uma diminuição de compromisso nas funções. Porque o que faz a função pública ser nobre é exatamente o compromisso da continuidade. É o compromisso de não haver uma solução de continuidade que lhe faça frágil, não é? Que lhe faça permeável aos ataques externos na concepção das responsabilidades. Então, se é um cargo de tempo determinado, ele pode ser demitido a qualquer hora, substituído, ele não tem qualquer, digamos, interesse em aprender e crescer. Os planos de carreira ficam congelados, isso está intuído no texto da PEC. Né? A emenda constitucional 95 já os congela previamente. Já tentaram, em uma outra medida provisória, fazê-lo. E o objetivo é esse. Né? O chamado crescimento vegetativo precisa ser combatido segundo o espírito da PEC. É como se um servidor do Senado que cresce na carreira, com sua titularidade, com seu tempo de serviço e com sua avaliação, ele estivesse vegetando. Né? Ele cresce vegetando e não trabalhando, como nós sabemos que vocês trabalham e oferecem um conteúdo extremamente substancioso para os debates do Brasil. Quantas vezes eu já me beneficiei dos trabalhos de vocês, lendo, acompanhando, especialmente nos temas da educação e da cultura. Então, essa ideia de que plano de carreira é crescimento vegetativo de folha é o elemento central da visão fiscalista dessa proposta de emenda constitucional, né? E arrebenta com a perspectiva que jovem entrará no serviço público sem estabilidade, sem crescimento de carreira, e a ele só o ônus de responder, inclusive, judicialmente sobre seus atos. Né? Ganhando menos do que na iniciativa privada e sem o direito a uma aposentadoria integral, que já perdemos, sem o direito a uma paridade na aposentadoria, sem a perspectiva de um plano próprio de previdência, não há interesse em permanecer no serviço público. A ideia realmente é o emagrecimento do Estado, é uma visão ultraliberal sobre a estrutura de Estado e num momento inapropriado, porque quando o mundo inteiro diz mais Estado, mais vacina, menos desemprego, o Brasil caminha na direção contrária. Menos vacina, aliás, como o Senado tem nos mostrado num debate instigante sobre o porquê que há uma operação tartaruga na vacinação do povo brasileiro, e menos Estado. Portanto, eu quero dizer, com toda a tranquilidade, que a PEC 32 não serve ao Estado Nacional e não reforma a administração pública. Obrigado, deputada. Deputada, estamos aqui pelo adiantado da hora. O debate foi bastante produtivo, acho que por causa disso, inclusive, o tempo passou tão rápido. Vamos caminhar para uma última pergunta, antes de passarmos às nossas considerações finais. A senhora já mencionou que a PEC não serve ao Estado brasileiro, mas tem um dispositivo em particular dela, partindo da premissa de que, eventualmente, a PEC vá adiante, inclusive, essa discussão continua válida. Quero dizer, continua válida independentemente da senhora considerar que a PEC não atende aos anseios do Estado brasileiro, quero dizer. Mas, enfim, a PEC, ela acrescenta um novo inciso no artigo 37 da Constituição com uma série de proibições. Passam a ser proibidas em todas as esferas, por exemplo, férias superiores a 30 dias anuais, adicionais por substituição ou parcelas indenizatórias que não forem previstas em lei.
Algumas dessas vedações, inclusive, são meritórias. No entanto, diversos agentes públicos, tais como os membros da magistratura ou os militares da Defensoria Pública, eles não são contemplados pela PEC nesse aspecto. Diante disso, eu pergunto para a senhora, não deveriam esses agentes públicos, ao menos por um aspecto simbólico, de isonomia com os demais, serem contemplados na PEC em relação a essas proibições, tais como as que eu mencionei? Talvez esse seja o artigo onde tenhamos algumas coisas a aproveitar. Por exemplo, a não premiação com aposentadoria, não é, de carreiras que, por punição, o cidadão recebe, o servidor recebe a aposentadoria integral. Me refiro diretamente ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, não é, onde isso precisa ser superado. Esse é um bom item. Mas há outros que a PEC, inclusive, usa de inverdades, porque anuênios, quinquênios, isso já se acabou. No serviço público, há dispositivos ali que há mais de 20 anos estão superados. É algo que deixa a sociedade mal informada acerca de como funciona o serviço público hoje, as suas regras, a sua estrutura. E, portanto, talvez o interesse do redator ou dos redatores da PEC tenha sido colocar na Constituição o que até então foi realizado através de lei ordinária, não é? Nacional e estaduais. Mas eu creio que, neste caso, há o que se aproveite nesse item. Nós tratamos de resolver na Câmara dos Deputados essa semana algo que não constava da PEC, que eram salários acima do teto, não é? E agora estará para apreciação do Senado da República. Isso era algo que se precisava ter coragem de tratar. A Câmara acabou por fazer a análise do relatório do deputado Rubens Bueno e colocamos o dedo nesta ferida, se assim me permite, porque terá que se avaliar, porque há salários que ficaram acima do teto em função de ações judiciais de direitos que haviam sido confiscados. Então, isso terá ainda, eu tenho certeza, um debate mais aprofundado do Senado acerca de como é que se compatibilizará o direito e a questão da isonomia e da garantia que não haja salários acima do teto constitucional. No mais, efetivamente asseverar que será que isso deveria realmente constar no texto constitucional? Não é? São questões que já foram superadas há anos. Quinquênio, anuênio, obsolescência de determinadas funções, como se o serviço público não tivesse dinamismo suficiente para dizer, olha, se não há mais datilógrafo, vamos reposicionar esse servidor para ser digitador, programador, ou o que seja, na área dele. Então, desconhece a questão do reposicionamento das funções públicas e aí dá o direito de demitir o servidor, não importando quantos anos de carreira tenha, né? A contribuição que já deu ao serviço público, considera obsoleta a função, descarta o indivíduo. Realmente é uma coisa completamente distante do espírito público. Eu, portanto, entendo que há questões importantes nesse item, mas há também repetições, obviedades e redundâncias que são incompatíveis com o texto constitucional. Por isso tem que ser corrigido, inclusive a forma técnica de redigir a própria PEC. Deputada, muito obrigado. E antes de encerrarmos, só gostaria de saber se a senhora teria alguma consideração final a fazer. E, claro, agradecemos imensamente por dispor do seu tempo, que especialmente é um dia de uma pauta movimentada no Congresso Nacional. Agradecemos imensamente. Gostaria de saber se a senhora tem considerações finais a fazer antes de encerrarmos o nosso programa. Eu agradeço, Clei, Paulo Roberto, a toda a direção da Alesf, parabenizar pelo Alex Talks. De fato, um espaço especial de debate sobre os interesses do Estado brasileiro, das carreiras de Estado, do serviço público como um todo, e conclamar a todos, né, a todos e todas, para que possamos fazer uma imersão no texto da PEC, para que possamos popularizar esse tema, dizer que sim, os atuais servidores estão atingidos quando suas carreiras são estacionadas,
não é? Sim, a previdência dos servidores está atingida quando somente as carreiras que serão consideradas típicas de Estado, que não sabemos quais, não é? E em que nível, estarão com um regime próprio de previdência e os demais migrarão para o regime geral da Previdência Social. Portanto, nós temos a PEC, ela pega pontos delicados, os banaliza, os trata mal e, infelizmente, reduz ao servidor a uma condição de pária da sociedade. Nós não podemos aceitar, os serviços públicos têm dado à sociedade brasileira o que há de melhor, né? E, evidentemente, os seus erros, eles têm meios de punibilização. Não é verdade que não exista meios de punibilização. Portanto, nós que defendemos o Estado brasileiro, entendemos que a PEC 32 ou deve ser retirada, que seria um ato de dignidade do atual governo, em função da sua inadequação temporal e conteudística, né? Ou precisaremos de uma ampla mobilização para derrotá-la no âmbito desta comissão especial e de todas as etapas do processo legislativo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, deputada. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E encerraremos por aqui. E agradeço a audiência, quem está assistindo também aqui, seja pelo YouTube, por nossas redes sociais. E até a próxima.